Olá, meu nome é Gustavo Piaskowski, eu sou professor e supervisor do curso de interpretação para cinema e mídias sociais aqui no Centro Europeu e estou hoje aqui para falar um pouquinho sobre construção de fala. Mas, Gustavo, o que é construção de fala? É trabalhar roteiro? Como é que eu aplico isso se eu não sou um ator, se eu não sou uma atriz? Ou como é que eu aplico isso sendo um ator, sendo uma atriz? Calma. A construção de fala, até pelo nome técnico, algumas pessoas acham que é só para quem trabalha com audiovisual, teatro, enfim, com a arte de interpretar. Mas já vou aqui fazer uma provocação, né? Será que a gente só interpreta profissionalmente, assim, na frente de uma câmera, como eu estou aqui hoje, ou num palco, ou a gente assume, né, uma interpretação a partir do momento que eu vou dar uma palestra, que eu vou dar uma aula, que eu vou conversar com alguém mais formalmente, ou até mesmo numa roda descontraída com os amigos, quando eu vou narrar uma história. Eu não estou fazendo uma narrativa, eu não estou fazendo um conto, né? Eu não estou ali falando, conversando, enfim, dialogando, estou narrando uma história. Então, toda vez que a gente narra algo, a gente tem que pensar na construção dessa fala. Então, toda vez que eu estou aqui hoje, diante de uma câmera, eu tenho que raciocinar o que eu vou falar para vocês. E isso é construção de fala, né? Então, partimos de um ponto inicial, que é a construção narrativa, né? A minha história tem que ter começo, meio e fim, né? Primordialmente, ela pode começar com uma introdução, ter um clímax, ter uma problemática, né? Eu chamar a atenção do público e um desfecho. Como a maioria aqui teve aulas de redação na escola, lembra lá que a professora falava, tem que ter começo, meio e fim, introdução, clímax, desfecho, e tinha que falar o que é. Então é basicamente isso, né? Toda vez que a gente começa a narrar uma história, seja numa roda de amigos num bar, numa sala de aula, numa reunião, numa apresentação, numa bronca, você explicando para sua filha o porquê que ela não deve fazer aquilo que ela está fazendo. Você tem que introduzir o assunto e falar, olha filha, o que você fez, isso, aquilo, não pode ser feito por quê? Aí você vai para uma problemática, que é o clímax, né? Chega ali, explica para ela e tem o desfecho. Olha, se você fizer isso novamente, haverão consequências que vai ser tal, pronto. Eu tive que criar uma narrativa com começo, meio e fim para dar uma lição de vida para minha filha. Então, a construção de fala, ela não é algo apenas para quem está na frente de uma câmera ou para quem está em cima de um palco. Ela serve para nós no dia a dia. E qual é a importância que a gente deve dar para se atentar a uma boa construção de fala? É a nossa postura, né? É a qualidade narrativa. Então, se eu vou me atentar muito aos fatos, como eu vou fazer isso? Se eu vou detalhar muito os fatos, como eu vou fazer isso sem ser aquela pessoa chata que fica contando um detalhe que não é necessário. Todo mundo conhece alguém assim, né? Que vai narrando os detalhes que não servem para nada. E tem pessoas que divagam, são prolixas e ficam um tempão até chegar no clímax, até chegar no desfecho, e quando chega no desfecho você fica, tudo isso para isso? Às vezes a pessoa cria toda uma narrativa para algo tão, enfim, que podia ser feito de uma maneira mais direta, mais incisiva. Então a construção narrativa aborda tudo isso. E claro, as curvas melódicas. Mas meu Deus, Gustavo, o que é curva melódica? A gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. A curva melódica, ela vai fazer uma partitura. Todo mundo já ouviu falar o que é partitura? Partitura musical, que tem as notinhas, vai tocando ali, vai regendo, mas também existe uma partitura vocal da nossa parte, né? E o que é a partitura vocal? Ela vai englobar curvas melódicas ascendentes, curvas melódicas lineares e decrescentes, pausas, micropausas, né, e pausas dramáticas, que é essa pausa maior. Então, quando você vai pensar, mas meu Deus, Gustavo, você está falando que eu tenho que pensar em tudo isso quando eu vou contar uma história? Não, mas se você for fazer uma apresentação, se você for falar em público, se você tem uma reunião importante, é muito legal que você pense onde você vai parar, onde você vai questionar, quando você vai jogar lá para cima, quando você vai falar mais reto, quando você vai deixar sua voz um pouco mais entonada, um pouco mais grave, quando você vai jogar um pouco mais aguda, porque existem diferenças e cada uma delas passa uma mensagem diferente. Então percebam que a construção de fala, ela engloba e ela nos provoca a pensar de uma maneira
completamente diferente e não é só para a bolha de atrizes, atores, apresentadores, comunicadores e enfim. Ela nos provoca, a todos nós que nos comunicamos, a pensarmos, será que hoje eu me comunico como eu quero? E será que essa minha comunicação passa para outra pessoa o que eu quero? Porque aí outra coisa que eu deixo aqui só num quesito de provocação. Qual que é a pior coisa que uma comunicação pode dar? Eu acredito que seja a má compreensão, né? Porque um meio de comunicação ele tem uma função, que é comunicar. Um meio de comunicação que eu estou usando agora são, claro, minha voz, minhas expressões, meus gestos, a minha aparência, né? Se a edição colocar uma trilha sonora, isso vai estar comunicando o jeito aqui que me enquadraram, mostrando, né? Tem uma limitação de quadrado que vocês estão vendo, vocês não estão vendo o meu pé. Eu podia estar batendo o pé super nervoso e vocês não vão estar vendo. Então a manipulação do que vocês também estão vendo, o que eu deixo vocês verem, também é necessária para eu construir uma fala. É claro que essa manipulação se dá muito nesse caso para quando eu estou gravando, né? Mas quando eu estou sentado diante de um público, as pessoas não podem ver minha perna ou se elas estão me vendo por inteira, isso muda conforme o contexto que eu estou inserido, né? Mas voltando à provocação, hoje, será que você tem uma dificuldade? Será que você está conseguindo se expressar de maneira a se colocar da forma que você quer, a passar o conteúdo que você quer? Porque existe também aquela coisa, mas eu nem fui grosso com aquela pessoa, e a pessoa falou, nossa, ele foi muito grosseiro comigo, mas eu não fui. Opa, pera lá, vamos analisar isso. Eu gosto de partir do princípio de que o comunicador, a pessoa que está falando, é a errada. Isso é um mal de ator que eu tenho. Por exemplo, eu vou fazer uma peça, meu público ninguém entendeu. E aí eu tenho o meu ego inflado e eu vou falar, mas eles não têm capacidade para entender o meu texto. Poxa, mas uma plateia inteira não entendeu o teu texto, será que eles não tiveram capacidade de compreensão ou eu não tive capacidade de transmitir o que eu queria transmitir? Aí, claro, vocês vão avaliar a situação. Às vezes a pessoa não entendeu porque, enfim, ela não conseguiu ter a leitura necessária. Mas eu gosto de pensar que a questãozinha está aqui, ó, que eu tenho que melhorar e aprimorar a minha forma de comunicação. E como que eu faço isso? Com uma boa construção de fala, porque é um meio que a gente mais usa. E é claro, a gente pode adentrar em relação à mensagem, hoje em dia é muito usado, né? A escrita, a música, a poesia, a fotografia, a pintura, enfim, vários meios de se expressar e de comunicar, mas a gente está falando aqui sobre voz. Espero que vocês tenham gostado e vão ter alguns outros vídeos aqui para a gente explorar ainda mais esse meio tão importante que é a nossa voz, o nosso corpo e, enfim, para que a gente se comunique melhor. Obrigado!